Bom, gente, hoje é um dia bem especial aqui no Sucesso no Campo. Eu estou recebendo Heráclito Noé. Ele é o autor desta obra, Fragmentos, Anotações de Meio Século de Leitura. Eu recebi aqui o meu presente com dedicatória espetacular. Muito obrigada. Que merecida. Eu tive a honra de ser convidada a fazer um comentário sobre a obra. Pois é. Está aqui também. Então, e a obra, ela vem dividida com o AIJZ. Tem aqui pouco mais de 750 páginas. E a gente vai fazendo 754, para ser mais específico. E é uma leitura que, de repente, você pode falar, meu Deus, é muita coisa. Não. Porque em qualquer página você pode abrir e ler. Traz ali os comentários sobre personalidades, artistas, pessoas quase comuns. Pois é. Como é que foi para fazer essa... Primeiro, agradecer a sua parceria, né? Porque você foi uma das apresentadoras aí do nosso livro, e talvez seja um dos motivos de sucesso. Porque a qualificação de quem apresenta é muito importante nesse aspecto. Esse livro eu comecei faz muito tempo, eu já tive 12 anos de idade. Então, meu pai me criou muito preso e coisa, e eu ficava o tempo inteiro escutando rádio, lendo jornal, revista, e aí eu recortava tudo que eu lia. Cada doido não tem uma mania? Também. Então eu fui recortando tudo que eu lia, que saía, que eu achava interessante. Para mim não interessava a notícia do dia, mas aquilo, uma poesia, uma citação, um discurso, um debate no tribunal do júri, uma coisa, um filme que eu assistia, eu anotava, uma peça de teatro. E aí, depois de 50 anos fazendo isso, hoje eu tenho 65, um pouco mais de 50 anos, eu resolvi reunir. Quando foi no período da pandemia, a pandemia alcançando alguns amigos meus e levando antes do tempo, eu fiquei com medo que não desse tempo eu concluir a obra. Aí eu dei uma acelerada, né? Dei uma acelerada e terminamos quase 800 páginas e dividimos em 2 volumes, porque pesa quase 1 quilo, ficava difícil e tal. Então são anotações, são citações. Por exemplo, Barbosa Lima Sobrinho, que foi um dos maiores expoentes, foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele começou a escrever aos 13 anos de idade e escreveu durante 90 anos, até na semana que ele morreu, Fabélia. Ele escreveu no Jornal do Brasil durante 90 anos consecutivos. E quando ele foi pedir a mão em casamento da mulher com quem ele viveu mais de 60 anos, o advogado, que era advogado paulista, aí o doutor Horácio Gonçalves Pereira disse: o senhor tem certeza, doutor Barbosa, que quer casar com minha filha? Ela nem sabe lavar nem costurar. Ele respondeu: eu trabalho no jornal que tem maior número de anúncios classificados da América Latina. Se eu quisesse uma empregada, eu encontrar com facilidade. Viveu 62 anos com ela. Quer dizer, muito interessante a vida, esses fatos pitorescos e as respostas inteligentes, né? Por exemplo, eu estava comentando, doutor Tancredo Neves, quando ganhou no colégio eleitoral e ia tomar posse como presidente da República, a jornalista o interpelou: doutor Tancredo, o senhor tem consciência de que quando o senhor assumir, o senhor vai ter 75 anos de idade, quando assumir a presidência? Olha a resposta inteligente. Ele disse: o chanceler Adenauer recuperou a Alemanha com 73 anos. E Nero tocou fogo em Roma com 27. Pronto. Precisou dizer. Outro paraibano, meu conterrâneo, Alcides Carneiro, ele inaugurou um sanatório em Petrópolis e do discurso ele disse, em relação ao hospital, veja que definição: esta é a casa que por infelicidade se procura e por felicidade se encontra. Até hoje em Petrópolis está fixada essa frase emblemática, né? Um dos doutores da Igreja Católica, Santo Agostinho, perguntaram para ele: Santo Agostinho, o que era que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra?
ele estava criando um inferno para a gente fazer perguntas desse tipo. O escritor israelense Amós Oz, ele perguntou ao pai dele: papai, por que é que os judeus só respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí o pai disse: por que não? Pronto, respondeu a pergunta. E aí eu fui pesquisar, realmente, veja na história, na Bíblia, por exemplo, quando Deus chega para Caim e pergunta por Abel, ele não responde diretamente, ele faz outra pergunta: serei eu o guardião do meu irmão? E Jesus Cristo, de 180 perguntas que foram feitas a Jesus Cristo, está lá no Evangelho, 179 ele respondeu com outra pergunta. Então, só uma ele deu uma resposta que não era pergunta. Só 4. De 183, só 4. Uhum. Em todas 179 ele responde. Então, quando a questão de deve pagar tributo a César e tal e coisa, porque eles queriam encurralá-lo, os judeus, se ele dissesse que devia pagar tributo a César, os judeus o condenariam, porque ele estava colocando César acima do plano divino. Se ele dissesse que não deveria pagar, os romanos estavam procurando um pretexto para crucificá-lo, que até, né? Então, Jesus, ele diz: por que me experimentais, hipócritas? Que ele estava sabendo que ele estava sendo testado. Então, ele pergunta com outra resposta. Depois é que ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem outra também que ele responde com pergunta, quando perguntam se era proibido, podia curar aos sábados, né? Que a lei de Moisés proibia qualquer atividade. Ele responde: quem de vocês que tiver um animal que cair no buraco não vai resgatá-lo no dia de sábado? Então você veja que ele realmente utilizou essa dialética. Ele coloca a reflexão para a pessoa. Pronto. Botar uma pergunta como resposta é colocar o outro exatamente em análise. Exatamente. Responda você. Mas é verdade. Então, assim, veja como é interessante. Aí são essas anotações que a gente vai fazendo. E, por exemplo, o folclorista, que é da minha terra, é Câmara Cascudo, que eu sempre falo sobre ele. Em 1944, Câmara Cascudo foi participar de um congresso sobre folclore do Rio de Janeiro. Ele baixinho, né? Cabeça grande, nordestino, já tem esses preconceitos todos, né? Contra pessoas como a gente e tudo, nosso amigo Lima. Então, o perfil do nordestino, né? Muito discriminado. Não deveria existir isso no Brasil. Pessocinho curto. Existe hoje, imagine em 44. Então, o preletor, o conferencista lá, cheio da bossa, quando foi no intervalo, procurou o Câmara Cascudo, aí disse: o senhor é dado ao estudo da etnografia e da antropologia? Aí o Câmara Cascudo disse: faz parte dos meus objeto de estudo, né, que eu mais me dedico. Ele disse: neste caso, para humilhar, sabe, neste caso, o senhor era bom ler Henry Koster. Aí ele disse: está certo, professor. Agora, só para avisar o senhor que quem traduziu Henry Koster Viagem pelo Nordeste do Brasil fui eu. Quer dizer, minha amiga, quando você traduz cultura popular, olhe, você traduzir já é difícil, porque você tem que incorporar a cultura daquela região. Imagina algumas expressões, pelo menos no Nordeste, não sei aqui, como bexiga taboca, tá com a bexiga lixa, gota serena, umas expressões bem populares. E é muito difícil, o cara é um britânico. Esse Henry Koster, ele é um britânico, né? Veio aqui para o Brasil, mas então, para você traduzir isso para o português, a cultura popular, é de uma dificuldade imensa. Quer dizer, o outro cara se achando porque tinha lido a obra, não sabia quem tinha traduzido, né? Olha, tempo aqui voou, porque já falta 1 minuto e meio aqui para a gente encerrar. Vixe, Maria, tem tanta coisa boa, mas é o jeito. Aí, eu sei que você tem aí eu não sei se é uma receita poética, se é uma poesia em receita. Pois é. Vamos lá. Então vamos encerrar aqui. É Viviane Moser, ela é doutora em filosofia. Aí ela tem um texto muito interessante. É receita para lavar palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coará o sol do meio-dia.
Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida, existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada. Toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Agora, nunca vi a palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida em que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo, que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado neste caso é mantê-la sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se você quer somente aliviar as palavras do uso diário, pode simplesmente usar sabão em pó e máquina de lavar. O perigo nesse caso é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo. A culpa mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras sobre risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Muito bom. E olha, já meio-dia e 31, a gente já está estourando o tempo. A obra está na El Shaddai. Então, o e-mail é el-shaddai, Shaddai99, né? @hotmail.com, para você ver, para você fazer a aquisição e se desta puder colocar obra. o WhatsApp, não sei se... Pode falar. O WhatsApp é 84-999416676. A gente manda deixar em qualquer lugar do Brasil. E aí é só entrar em contato conosco que você vai pegar esse aí, porque não deu tempo da gente falar nada aqui desta obra. Um abraço, uma boa tarde.